Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de anatomia. Eu sou o professor Adson Fernandes e hoje nós vamos falar sobre sistema genital feminino ou sistema reprodutor feminino. Este é um sistema responsável pela produção do gameta feminino, que é o óvulo, né? O gameta masculino é o espermatozoide, o gameta feminino é o óvulo, e também é um sistema responsável pela produção de hormônios sexuais, como o estrógeno e a progesterona. Do ponto de vista didático, para facilitar o nosso aprendizado sobre esse sistema, nós o dividimos, ou podemos assim dividir, em ovários, que é onde vai haver a produção do gameta e a produção dos hormônios, tubas uterinas, útero, que é o órgão gestacional da mulher, e os órgãos genitais externos, também conhecidos por vulva ou pudendo feminino. Primeiramente, vamos explorar essa imagem da pelve feminina, né, onde foi feito um corte sagital, e aqui nós temos uma riqueza de detalhes anatômicos. Nós observamos aqui a presença do útero, né? Vejam que o útero ele fica localizado praticamente sobre a bexiga, né? Na verdade, a gente diz que o útero está numa posição antiverso flexionada, ou seja, ele está antivertido, né, deitado anteriormente sobre a bexiga, flexionado na região do istmo, então a gente diz que ele está antiverso flexionado, e geralmente o útero ele está um pouco inclinado para a direita. Então a gente diz que ele também está numa posição destrovertida. Então geralmente quando a mulher faz uma ultrassonografia da região de pelve, aparece lá no laudo, né? Posição do útero, antiversoflexão e destroversão. Obviamente que outras posições podem ser encontradas em condições normais. Por exemplo, a gente pode ter o útero invertido. O que é um útero invertido? Ao invés dele estar antiverso flexionado, ele está voltado para a região posterior. E isso não necessariamente vai trazer qualquer tipo de prejuízo para a mulher, né? Por exemplo, no quesito da gestação. Mas geralmente essa é a posição normalmente encontrada, né? Ele fica assim, deitado sobre a bexiga, como nós estamos vendo aqui. Aqui também nessa imagem, nós observamos a presença do ovário, do lado direito. Aqui, contornando uma parte do ovário, nós temos a tuba uterina, que conecta o ovário, na verdade, a tuba uterina, que é responsável pela captura do óvulo na superfície, quando ele eclode na superfície do ovário, e conduz internamente até o interior do útero. Então, nós temos aqui um ovário, uma tuba uterina, na região de pelve, né, na parede lateral, um útero na região central, né, mediano, o útero é um órgão mediano, a bexiga, que nós já vimos, a uretra, e aqui atrás o canal vaginal, né, o canal vaginal conectando a vulva ou pudendo feminino até a região do colo do útero. Mas aqui atrás nós temos o término do intestino grosso, que é o reto. Uma relação aqui de proximidade do reto com o útero. Ok. O ovário, aqui, se nós removermos os ovários, junto com as tubas uterinas e o útero, e colocarmos em uma superfície plana, é essa imagem aqui que nós vamos ter. Tá? 2 ovários, direito e esquerdo, medindo aproximadamente 3 centímetros de maior comprimento, 2 a 2,5 centímetros de largura, e aqui na superfície desse ovário é onde vai eclodir o óvulo, que será capturado pelas fímbrias da tuba uterina. As fímbrias, nós estamos vendo aqui bem nessa imagem, é como se fossem dedos, né? São dedos que ficam ali tateando a superfície do ovário, esperando encontrar o óvulo
para fazer a captura e lançar no interior da tuba uterina. O interior da tuba uterina, que possui um revestimento epitelial ciliado, cujos cílios vão conduzindo esse óvulo até o interior do útero. Nós temos aqui uma tuba uterina de aproximadamente 10 centímetros de comprimento, praticamente o mesmo comprimento de altura do útero, obviamente, não gestado. Nós estamos vendo aqui algumas estruturas que fixam os ovários na parede da pelve, como, por exemplo, esse ligamento, é um ligamento suspensor, que liga diretamente o ovário à parede lateral. Nós temos aqui um outro ligamento, chamado ligamento próprio, que o conecta diretamente à superfície do útero. E temos aqui uma membrana larga, que apesar de ser uma membrana, costumamos chamar de ligamento largo. Então, essas estruturas ligamentares, elas fixam o ovário, a tuba uterina e o útero nessa região pélvica que nós acabamos de ver na imagem anterior. Aqui agora, né, nesse corte coronal ou frontal, considerando essa estrutura toda numa superfície plana, tá? A gente está vendo aqui o interior do ovário, a massa do ovário, onde vai havendo a maturação, né, da estrutura do óvulo, que eclode na superfície, para ser capturada pelas fímbrias presentes na extremidade ovárica da tuba uterina. Uma tuba uterina que nós já vimos, que mede aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Essa tuba uterina, ela é dividida em 4 partes. A gente tem a primeira parte, onde ficam as fímbrias, que nós vamos chamar de infundíbulo. Infundíbulo é a parte mais dilatada da tuba uterina. Infundíbulo. Na parte final do infundíbulo temos as fímbrias, que já sabemos que servem para tatear a superfície do ovário até encontrar o óvulo para fazer a captura. Depois do infundíbulo, nós temos uma outra parte aqui maior, né, também dilatada, que vamos chamar de ampola. Depois essa ampola ela vai se estreitando, e essa parte mais estreita nós vamos chamar de istmo da tuba uterina, e depois nós temos uma parte da tuba uterina que passa por dentro da musculatura do útero. Então a gente vai dizer que essa parte final da tuba uterina aqui é a parte intramural. Tá? Então, o óvulo é capturado na superfície do ovário, conduzido pelo interior da tuba uterina até chegar ao interior do útero. Onde é que ocorre a fecundação? Geralmente, a fecundação do óvulo acontece aqui, no interior da tuba uterina, geralmente na região da ampola da tuba uterina. Então, o sêmen, quando ejaculado no canal vaginal, ele sobe pelo interior do útero e adentra as tubas uterinas. E é geralmente aqui que o óvulo é fecundado, formando o ovo, né, que é conduzido, continua sendo conduzido até o interior do útero, onde então inicia-se o processo da nidação. Aqui agora nós estamos vendo um útero também com esse corte coronal. E o que é que nós identificamos aqui no útero? Primeiro, as suas partes. A parte mais alta do útero nós chamamos de fundo, assim como no estômago, né? No estômago, a parte mais alta do estômago nós chamamos de fundo. Aqui também, a parte mais alta do útero é o fundo do útero. Depois nós temos a parte maior. Essa parte maior nós chamamos de corpo, né? Semelhante ao estômago também, já fazendo essa analogia, qual é o nome que nós damos à maior parte do estômago? Corpo. Depois nós temos uma parte mais estreita do útero, que vamos chamar também de istmo. Então veja que a parte mais estreita da tuba uterina nós chamamos de istmo, a parte mais estreita do útero, istmo uterino. E depois nós temos uma parte abaixo do istmo, que nós vamos chamar de cérvix, ou colo. Cérvix ou colo.
que é justamente a parte do útero que fica exposta no canal vaginal. Então, recapitulando, temos aqui o fundo, o corpo, o istmo e a cérvix, ou o colo do útero. E quais são as camadas que compõem o útero? Nós temos a principal camada aqui, que é de musculatura lisa, chamada de miométrio. Esse aqui é o miométrio. Temos o revestimento endotelial interno do útero, que é o endométrio. E temos o revestimento mais externo, conhecido pelo nome de perimétrio. Então, temos aqui o endométrio, o miométrio é a camada muscular mais espessa. Essa camada ela precisa ser espessa justamente para permitir que o útero alcance dimensões maiores, né, quando gestado. Então, esse útero, na medida em que ele vai aumentando, vai diminuindo a espessura dessa musculatura. Então, precisa ser uma musculatura espessa para permitir esse crescimento do útero saudável. E o perimétrio. E aqui a parte do colo, que é a parte que fica exposta no interior da vagina. Naturalmente, dá para entendermos por que de todas as partes do útero, essa é a mais crítica, porque é a parte que fica exposta a afecções, a infecções, né, de toda a ordem, devido à contaminação que pode acontecer com o meio externo. A exemplo do câncer de colo de útero, né? Geralmente o câncer de colo de útero acontece justamente nessa região, devido a uma exposição maior desse órgão, por exemplo, a contaminação pelo vírus do papiloma humano, o HPV. Muito bem. Aqui, novamente, observamos o colo do útero, exposto no interior da vagina, e aqui o que nós estamos vendo é justamente o canal vaginal. Esse aqui é o canal vaginal. Quanto é que mede o canal vaginal? Geralmente de 7 a 8 centímetros de comprimento. Só que essa é uma estrutura extremamente elástica. Ela é capaz de triplicar as suas dimensões sem nenhuma dificuldade. Então, geralmente, do colo do útero até a região do ímen, ou pregas imenais, que separa o canal vaginal dos órgãos genitais externos, tudo que está abaixo do ímen ou das pregas imenais, nós chamamos de órgão genital externo, vulva ou pudendo feminino. Então, esse canal vaginal aqui mede de 7 a 8 centímetros, mas pode, com muita facilidade, triplicar as suas dimensões. Aqui nós estamos vendo um exame de colo de útero, onde o profissional médico, geralmente o ginecologista, né, ele coloca aqui esse aparelho chamado de espéculo vaginal. Né? Espéculo é um instrumento introduzido no canal da vagina, que vai até o fórnice da vagina. Fórnice é esse fundo de saco aqui, entre o canal vaginal e o colo do útero. Né? E esse instrumento, chamado de espéculo vaginal, ele dilata, permitindo uma visualização direta do colo do útero, onde o profissional consegue fazer, por exemplo, uma manipulação como essa que a gente está vendo aqui, né? Passando um esfregaço, colhendo material, células daquela região para exame, para identificação, por exemplo, se existe infecção pelo HPV, pelo vírus do papiloma humano, se existe outros tipos, né, de lesões, para que se faça o diagnóstico. É um exame preventivo, por exemplo, para o câncer de colo de útero. Então, o nome desse aparelho aqui é o espéculo vaginal. E aí nós chegamos na vulva ou pudendo feminino, que são os órgãos genitais externos. Né? No homem, quais são os órgãos genitais externos do homem? O saco escrotal e o corpo do pênis. Então, aquilo que é visível fora da cavidade pélvica, nós chamamos de órgãos genitais externos. E aqui nós temos várias estruturas compondo os órgãos genitais externos da mulher.
que no conjunto é chamado de vulva ou pudendo feminino. Primeiramente, temos aqui na parte mais anterior o chamado Monte da Pubis. Monte da Pubis é uma área rica de tecido gorduroso, onde ficam os pelos do pudendo espaços, né? Pelos espaços aqui do pudendo feminino. Então, essa parte anterior, né? Aqui nós chamamos de Monte da Pubis. Monte da Pubis. Nessa porção mais ínfero-posterior, temos agora duas pregas cutâneas, que vamos chamar de grandes lábios. Os grandes lábios se encontram aqui anteriormente e posteriormente, definindo uma área chamada de rima do pudendo. Rima do pudendo é essa área delimitada pelos grandes lábios ou lábios maiores, pregas cutâneas. Nessa rima do pudendo, nós vamos encontrar agora outras duas pregas mucosas que vamos chamar agora de pequenos lábios ou lábios menores. Pequenos lábios ou lábios menores, pregas mucosas, que vão definir uma outra área conhecida por vestíbulo da vagina. Vestíbulo da vagina. O que é que nós encontramos nessa área aqui, delimitada pelos lábios menores, chamada de vestíbulo da vagina? Nós encontramos a glande do clitóris, coberta aqui pelos lábios menores, o ósteo externo da uretra e a entrada do canal vaginal, ou ósteo da vagina. Então, a glande do clitóris, o ósteo externo da uretra e a entrada do canal da vagina, ou ósteo da vagina, são as estruturas encontradas no vestíbulo da vagina, delimitada, área desenhada ou delimitada pelos pequenos lábios, ou lábios menores. Se nós dissecarmos essa região, nós vamos encontrar aqui algumas estruturas que compõem essa área do vestíbulo da vagina. A exemplo do bulbo do vestíbulo, olha aqui o bulbo do vestíbulo. No homem, nós temos o bulbo do pênis, que é um órgão de enchimento de sangue, um órgão de ereção. Na mulher também, só que aqui a gente chama de bulbo do vestíbulo. No homem, nós só temos um bulbo centralizado na linha mediana. Na mulher, nós temos dois bulbos, um de um lado e outro do outro, um direito e um esquerdo. Então, dois bulbos do vestíbulo, órgãos de enchimento de sangue. Mais lateralmente, nós vamos encontrar os corpos cavernosos. Assim como no homem, temos os corpos cavernosos de direito e esquerdo, na mulher também. Os corpos cavernosos direito e esquerdo. E esses corpos cavernosos, eles se encontram para formar uma única estrutura na linha mediana, que é justamente o clitóris. Então, o clitóris é a junção dos corpos cavernosos de direito e esquerdo, que é um corpo de enchimento de sangue, que se torna também erétil durante o estímulo sexual, e que fica coberto parcialmente pelos pequenos lábios ou lábios menores, né? Geralmente com a glande, a extremidade final, descoberta. Aqui nós também vemos a presença de uma glândula de secreção que serve para lubrificar o canal vaginal, lubrificando a entrada do canal vaginal. Essa aqui é a chamada glândula vestibular maior, ou glândula de Bartholin. É uma glândula par, direita e esquerda, né? Então, nós temos a glândula vestibular maior, ou glândula de Bartholin, direita e esquerda. Se nós observarmos aqui no vestíbulo da vagina, nós vamos ver dois orifícios de cada lado, né, próximo ao ósteo da vagina, um orifício aqui pequeno, outro orifício pequeno, que é justamente o local de abertura dos ductos das glândulas vestibulares maiores, ou glândulas de Bartholin.
Muito bem. Aqui uma outra imagem, onde talvez exemplifique melhor a presença dessas estruturas, né? Aqui nós temos o bulbo do vestíbulo, direito e esquerdo. Vejam que eles ficam localizados lateralmente ao ósseo externo da uretra e ao ósseo da vagina. Aqui os corpos cavernosos, direito e esquerdo, se encontrando e formando uma única estrutura na linha mediana, que é justamente o clitóris, que termina como glande do clitóris. Essas estruturas que nós estamos vendo aqui são estruturas de enchimento de sangue. São estruturas que se tornam aumentadas de tamanho, pressionando, por exemplo, o ósseo da vagina durante o estímulo sexual. Muito semelhante ao que acontece com o bulbo do pênis, o corpo esponjoso e os corpos cavernosos do pênis. Aqui nós temos, novamente, imagens de vestíbulos da vagina, e elas aqui agora estão para nos mostrar os tipos de ímen que podemos encontrar. Existem diversos tipos. Aqui, talvez os mais comuns, como o ímen anular. Esse aqui é uma forma de apresentação do ímen anular. Esse ímen anular, ele é muito parecido com o chamado ímen complacente, que é um pouco maior e que nem sempre se rompe durante as primeiras relações sexuais. Aqui nós temos um ímen septado, que ele apresenta um septo, né, dividindo essa estrutura em duas metades. Aqui o chamado ímen cribriforme, como se fosse uma peneira, ímen cribriforme. E aqui agora nós já temos um introito gestado, ou seja, já houve a ruptura do ímen. O que nós encontramos aqui são pregas imenais. Isso aqui são pregas, ou seja, resquícios do que antes era chamado de ímen. A gente chama isso aqui de introito gestado, com a presença de pregas imenais. Tá? Novamente, só para aproveitarmos as imagens, a glândula do clitóris, né, recoberta aqui pelos lábios menores, e o ósseo externo da uretra. Muito bem, essa era a aula que tínhamos para falar sobre sistema reprodutor feminino ou sistema genital feminino. Espero que tenham gostado. Esse é um sistema, é o único sistema que difere entre os sexos, né? Sistema genital ou reprodutor masculino, sistema genital ou reprodutor feminino, responsáveis pela produção dos gametas masculino e feminino e hormônios sexuais. Essa é a mensagem de hoje para todos nós. Espero que tenham gostado da aula. Bom estudo a todos e até a próxima. Um grande abraço.